Hoje no Evangelho, Jesus nos dá mais uma lição de vida de como que deve ser a oração que nós chamamos oração de intercessão, ou oração que nós fazemos em favor do outro. E por que essa oração ela é tão eficaz na nossa vida? O que acontece com essa oração? Por que nós somos convidados e chamados a rezar uns pelos outros? Num primeiro momento, quando nós olhamos para a passagem do Evangelho de hoje, pedi e recebereis, batei e vos será aberto, enfim, parece que nós temos parece que essa oração é uma oração de poder, porque nós pedimos e algo vai acontecer na nossa vida. É isso que Jesus está realmente dizendo a nós. Só que existe um componente no Evangelho de hoje que talvez nós o esquecemos. Tudo aquilo, Jesus diz isso, mas diz assim, olha, tudo que você quer que seja feito a você, faça também ao outro. E a oração, ela só é verdadeira quando ela não é egoísta. Quando ela reflete aquilo que é não só a minha vida, não só quando eu quero que aconteça só algo para mim, mas algo que atinja também a vida do outro de alguma forma. Por isso que a oração de intercessão ela é tão poderosa, porque a oração de intercessão é quando eu olho o sofrimento do outro, a situação da outra pessoa, e eu não fico no egoísmo de só querer as coisas para mim, só para mim. É o que acontece hoje, por exemplo, na primeira leitura, quando nós lemos os acontecimentos da vida de Esther. Essa rainha que era hebreia e se casou com um persa, e por isso ficou com o rei persa, e por isso ficou rainha. Mas por intrigas lá no palácio, o que começa a acontecer? Ela começa a saber, a ouvir, a escutar que o rei persa vai mandar matar os hebreus, por conta de picuinhas que estavam acontecendo ali. E ela começa a sentir a dor do seu povo, porque ela é hebreia, e ela se prostra um dia todo diante do Senhor, e começa a pedir pelo seu povo, para que aquilo não acontecesse. E que Deus a ajude a enfrentar aquilo que ela vai precisar enfrentar, porque ela precisa ir conversar com o rei, e convencer o rei de que aquele não era um bom caminho. Então ela pedia forças a Deus para que Deus a ajudasse a convencer o rei daquela situação. E essa oração, como nós sabemos, e uma oração de súplica, que faz parte da minha e da sua vida, quando nós precisamos enfrentar algo na vida, ou quando existem situações da vida que nos prendem, que nos provocam, ou problemas e situações da vida que provocam em nós também esse tipo de oração, em que eu vou pedir ao Senhor para que Ele me livre, me liberte, me ajude, em que eu naquele momento eu suplico a Deus, que Ele me dê um bom discernimento, que faça eu saber agir diante das outras pessoas. E eu levo em consideração na oração, e o que Esther leva em consideração na oração, é que existe um sofrimento do povo, e que precisa ser resolvido, e é isso que ela leva para a oração. É interessante que esse tipo de oração ela é tão profunda e tão bonita, é quando todas as pessoas se reúnem e se ajudam, e um vai falando para o outro e vai dizendo assim, olha, vamos rezar por essa causa aqui, por essa situação. Quando as pessoas se unem, quando os intercessores se multiplicam, e elas começam a rezar uns pelos outros, e quando a oração é uns pelos outros, esse caminho de oração, ele sempre tende a dar certo. Por isso você pode bater, que a porta vai ser aberta. Por isso você pode abrir, que Deus vai Ele vai abrir o seu coração para te dar aquilo que você pediu. Você pode pedir que Ele vai abrir o seu coração, porque Deus é um Deus em favor de nós, e principalmente do sofrimento daqueles que não têm mais o que fazer a não ser pedir a Deus,
ou suplicar a Deus. Certa vez, uma ovelhinha foi num curso de espiritualidade da igreja e ela escutou naquele curso de espiritualidade: olha, quando alguém quer fazer um mal contra você, intercede por ele, reza por ele. E ela colocou aquilo no coração, que quando alguém viesse fazer um mal para ela, ela ia rezar por aquela pessoa, que aquilo ia se resolver. Então, ela, um dia estava lá, a ovelhinha estava pastando e de repente olhou no monte, no alto da colina, e o lobo, olhando ela com aqueles olhos, querendo devorá-la. E ela lembrou assim, do curso de espiritualidade na igreja: quando eu tiver um problema que eu vou fazer, eu vou rezar por ele. Então ela começou a rezar pelo lobo. E enquanto ela rezava pelo lobo, ela viu no pasto uma carcaça de um lobo morto, os ossos, uma ossada de um lobo que tinha morrido ali e tinha ficado as ossadas. E aí a inspiração da oração veio para ela e ela começou a morder aquele osso, a roer aquele osso. Quando o lobo foi chegando perto dela, ela falou bem alto assim: nossa, que lobo gostoso, podia aparecer mais um aqui para que eu ia comer todinho. E aí o lobo escutou aquilo e falou assim: ué, mas que coisa estranha, nunca vi dizer que ovelha come lobo. Eu tô fora, se eu sair disso aqui, isso aqui é problema. E foi embora. E um macaco que estava na árvore viu toda a situação, correu atrás do lobo, fofoqueiro, e disse assim: olha, ela está te enganando. Quem disse que ovelha come lobo? Isso é mentira. É mentira sua. E ele, muito irritado porque foi enganado, voltou lá correndo para pegar a ovelha. Quando a ovelha viu que o lobo vinha de novo, ela pegou e disse assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E ela lembrou de novo do curso de espiritualidade: quando você tiver um problema, quando o problema vier, você reza pelos seus inimigos, por aquele problema. E ela de novo rezou, olhou para o chão, e a única coisa que ela tinha era a mesma carcaça. Ela disse: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Isso não vai dar certo de novo. E pela inspiração ela falou assim: vai dar certo de novo. E ela voltou a roer o osso. Quando o lobo foi chegando perto, ela falou bem alto assim: ê macaco, graças a Deus que você me trouxe esse lobo aqui de volta, viu? Ainda bem que você me trouxe ele aqui. Aí o lobo pensou: o quê? Esse macaco aí estava querendo me enganar, para me matar. E foi embora. E a ovelha continuou sua pastagem. É uma parábola, uma historinha, para dizer para vocês assim, que parece não ter sentido nenhum, muitas vezes, quando nós rezamos esperando. E quando nós rezamos, nós precisamos ter isso no coração, esperando que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. E esse é o segredo da oração. E é isso que Jesus nos ensina em todas as orações, quando reza o Pai Nosso, por exemplo: que seja feita a vossa vontade, Senhor. Toda oração, seja ela de súplica, intercessão, ela tem que levar em consideração a vontade de Deus, que conhece tudo e sabe tudo. Em toda oração, quando nós nos colocamos diante de Deus assim, dessa maneira, desse jeito, com esse coração, esperando que seja feita a vontade de Deus e não a minha vontade, eu tiro do meu coração o egoísmo. E aí essa oração se torna pura, essa oração se torna verdadeira, e Deus realiza, abre a porta, concede o pedido. Deus realiza. Quando eu oro dessa maneira, que Deus nos ajude a ter um coração como o da rainha Esther, um coração que seja voltado para a necessidade das pessoas, um coração intercessor, um coração que consegue realmente enxergar o problema e consegue realmente, assim como a ovelhinha, ser cada dia mais confiante de que Deus vai fazer aquilo que ela não poderia fazer naquele momento. No instante de silêncio, peça a graça de Deus de ser um intercessor, uma intercessora. E vale a pena refletir que se eu peço
somente para mim, que se eu busco em Deus somente a mim mesmo, e eu esqueço de que preciso também fazer aos outros aquilo que eu quero para mim, eu preciso mudar então de vida e ter uma oração não só voltada para mim, mas uma oração voltada para o mundo, para Deus, para as coisas, para as pessoas. Que nosso Senhor nos ajude a viver isso no nosso coração.